Caminhos de hoje iremos relembrar momentos de destaque da comunidade islâmica de Lisboa no campo das atividades sociais. O êxodo de milhares de refugiados que chegam à Europa vindos de países em conflito e subjugados pelo autoproclamado Estado Islâmico tem vindo a pesar na preocupação dos europeus, bem como as ações cada vez mais agressivas destes grupos que invocam o Islão como justificativo para ataques terroristas. Na Mesquita Central de Lisboa, o tema da tertúlia no passado mês de novembro foi precisamente os desafios que, entre refugiados e terroristas, a Europa agora enfrenta. E por que devemos nós aceitar receber refugiados? Os três maiores grupos de refugiados vêm da Síria, do Afeganistão e do Iraque. E são estes os três países em que a intervenção da Europa militar tem acontecido na última década. Portanto, não é a razão de caridade que a Europa deve deixar os refugiados entrar. É uma obrigação de direito internacional e também uma obrigação moral pelas guerras que têm fomentado nessa parte do mundo. Houve logo um sinal muito claro da comunidade islâmica, até de uma grande generosidade no sentido de se disponibilizar a própria comunidade para receber alguns refugiados. Ainda assim, aquilo que na altura ficou decidido no seio do grupo de trabalho seria evitar ao máximo grandes concentrações de refugiados, sobretudo nas grandes áreas urbanas de Lisboa, Porto e Setúbal, optando-se por um modelo mais descentralizado, fora dos grandes centros urbanos e em pequenas comunidades, em pequenos núcleos. Nas questões da língua, nas questões da religião, temos estado a trabalhar muito bem com a comunidade, com uma grande vontade também de colaborarem neste processo. A União Europeia tomou algumas decisões no sentido de efetuar uma distribuição dos requerentes de asilo por diversos Estados-membros. Portugal é um dos Estados-membros que irá recolocar, que é o termo que nós chamamos, que damos a esta transferência de requerentes de asilo de um Estado-membro para o outro. Portugal irá recolocar cerca de 4.500 requerentes de asilo que se encontram nestes dois países durante um período de 2 anos. Por que é que países árabes não acolhem estes refugiados se eles são muçulmanos? Foi uma das perguntas que surgiram logo com a chegada dos primeiros grupos à Europa. Os primeiros a albergarem os refugiados são países árabes. A Jordânia, por exemplo, tem 800 mil refugiados. No Líbano, 2 em cada 5 libaneses são refugiados. A Turquia, outro país muçulmano, 2 milhões de refugiados. No geral, a opinião pública em Portugal e também num todo na Europa tem sido positiva, mas com caução. Vi com encorajamento eventos em Portugal para receber os refugiados e eventos culturais, para angariar fundos, e isso no sentido, mostra a humanidade que a Europa tem. Por outro lado, o influxo de refugiados tem sido uma oportunidade para a extrema-direita. Como estamos a ver na França, na Alemanha, grupos de extremistas de extrema-direita estão a usar isto como uma oportunidade de criar ondas de islamofobia, atacarem os refugiados. Juntamente com estas famílias refugiadas, podemos estar a acolher terroristas? Outra questão que preocupou os europeus e também os portugueses. Não há evidências, pelo menos até ao momento, de que estes atentados terroristas do passado recente tenham sido praticados por refugiados que acabaram de chegar à União Europeia, mas sim por nacionais destes Estados-membros, muitas das vezes já pessoas, enfim, de segunda ou terceira geração, enfim, que já se encontram há bastantes anos na União Europeia, e que certamente será um tema que devemos refletir para não termos, enfim, estes mitos e começarmos a generalizar e a criar, enfim, um medo onde, de facto, não há evidências que suportem este medo. Os refugiados vão ficar com os apoios destinados aos nacionais? Outra questão muito debatida. Não haverá qualquer apoio dado aos refugiados que não exista exatamente igual para os portugueses. A questão, por exemplo, falou-se muito da isenção das taxas moderadoras no acesso à saúde. Um português que esteja em situação de carência económica tem exatamente direito ao mesmo princípio, da isenção dessas taxas moderadoras. Portanto, aquilo que nós estamos a garantir é que estes refugiados, que são pessoas naturalmente em privação económica, são pessoas que estão a atravessar um período muito difícil das suas vidas, terão exatamente o mesmo direito que tem um português na mesma situação. Todo o financiamento desta operação
vem diretamente de Bruxelas, da Comissão Europeia, que paga a 100% o processo de recolocação destas pessoas. Portanto, também aqui do ponto de vista do Orçamento de Estado, das contas públicas, sabendo que as contas públicas não são, por estes dias, muito sedentárias, não é? Portanto, não haverá nenhum esforço adicional a este nível, será efetivamente um processo pago a 100% pela Europa, pela Comissão Europeia. Os refugiados vão permanecer para sempre nos países de acolhimento? Eles tinham vida na Síria, tinham família na Síria, no Afeganistão, mas foram forçados a sair. Naturalmente, a maior parte dos refugiados quererá, se terá um futuro, se houver um processo de paz na Síria em que eles possam retornar, quererão retornar. O nosso desafio será, pois, de conferir a proteção realmente a quem dela precisa, portanto, criando condições de acolhimento e de integração adequadas, mas, por outro lado, salvaguardar também as questões de segurança, que, como sabemos, estão sempre presentes e que estarão certamente a ser acauteladas em todo este processo de acolhimento. Nós próprios nunca fomos refugiados, a não ser num período da nossa história, mas fomos refugiados internos das nossas ex-colónias, mas também porque não temos tradição de receber refugiados. Portanto, eu diria que numa primeira fase houve talvez até alguma confusão entre o que é um refugiado e o que é um imigrante económico, não é? Eu diria que essa foi uma primeira pedagogia que foi preciso fazer, esclarecer as pessoas, esclarecer que países como Portugal, tendo subscrito acordos internacionais, são obrigados a receber estas pessoas, nós não podemos dizer que não. Logo no início de fevereiro deste ano, a comunidade islâmica associou-se à Semana Mundial da Harmonia Interreligiosa. Esta é uma celebração anual surgida em 2011 com uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Na primeira semana do mês de fevereiro de cada ano, podemos e devemos promover e relembrar a importância de respeito e harmonia entre religiões, fés e crenças. A Mesquita recebeu nesta data um grupo de visitantes interessados em saber mais sobre o Islão. A Câmara de Lisboa doou este terreno para a construção da mesquita. Portanto, nós só poderíamos construir a mesquita. No entanto, em 1985 foi quando a Mesquita de Lisboa foi inaugurada. E a Mesquita de Lisboa, o facto tem 30 anos, foi projetada e não só pensou-se na parte religiosa, na parte das orações. A única mesquita foi construída desde raiz como mesquita, até agora. Porque as outras mesquitas que nós temos em Odivelas, no Laranjeiro, foram adaptadas, transformadas, eram armazéns, eram garagens. A única, até agora, que o terreno foi cedido para a construção da mesquita, desde a primeira pedra até ao fim, é a Mesquita Central de Lisboa. Atrás temos uma sala de aula e também ao lado temos uma sala de aula, uma sala normal. Temos uma biblioteca e temos uma casa mortuária. A casa mortuária está dividida em duas salas. O que é que se faz quando falece um muçulmano? Qual é o ritual? Primeiro, lavamos o corpo inteiro. Se for um muçulmano, se for um homem, são os homens que lavam. Se for uma mulher, as mulheres que lavam. E quem é que o faz? São as pessoas mais próximas da família. Os irmãos, os filhos, ou as irmãs, as filhas, pessoas mais próximas. 3, 4 pessoas para fazerem a lavagem. E depois de lavar, vestimos mortalha, lençol branco. Se for homem, são 3 peças. Se for uma mulher, são 5 peças. Tudo que tem vida tem que saborear a morte. Dhaikatul maut. Kullu nafsin dhaikatul maut. Tudo que tem vida tem que saborear a morte. Portanto, a morte no Islão, como também nas outras religiões monoteístas, não é um fim, é uma passagem do mundo para outro mundo, não é? Mas dói. O refeitório é um importante espaço comunitário. Temos um espaço aberto, temos uma cozinha industrial, atividades sociais, culturais, religiosas também, conferências interreligiosas, tertúlias. Nós temos uma campanha que é Sopa para Todos, 2 vezes por mês, às sextas-feiras, as pessoas mais carenciadas, está aqui o senhor organizador, 2 vezes por mês, às sextas-feiras, as pessoas mais carenciadas da Junta de Freguesia de Campo Lido vêm à Mesquita para terem uma refeição completa, apesar do nome ser a Sopa para Todos, mas é uma refeição completa. E todo esse trabalho é feito voluntariado. Nós, muçulmanos, não comemoramos o Natal 25 de dezembro, como comemoram os cristãos, mas há 10 anos, antes do Natal, fazemos um almoço de Natal para os cristãos mais carenciados. Casamentos, também é normal a cerimónia ser na sala de culto ou na sala de conferência, e comes e bebes também fazemos aqui.
Anualmente nós temos duas festas, uma quando termina o mês de Ramadão, outra quando termina o fim de peregrinação a Meca. São duas festas anuais. Nesses dias há uma oração especial de manhã, então é normal a mesquita estar mesmo cheia. Então utilizamos esse espaço, às sextas-feiras também é comum, utilizamos aquele lado para as orações. Nós temos 5 orações por dia, às 6h30, às 14, às 17 e às 16h45, ao pôr do sol, que é às 18, e a última que será às 19h45. Portanto, antes de cada oração há um chamamento. Às sextas-feiras, na oração das 14, antes da oração, há um sermão que é feito num púlpito. Faz o sermão e depois aqui é o púlpito. No entanto, a oração que é feita em congregação, este espaço onde nós estamos é onde os homens fazem as suas orações, as senhoras fazem a oração na sala de cima. E esta separação é por respeito e dignidade. Antes da oração fazemos a ablução, lavar as mãos, os braços, a face e os pés. A ablução pode ser feita em casa, a pessoa pode vir já para a mesquita com a ablução feita. Se não fez, é normal as mesquitas terem um espaço para fazermos a ablução. Os homens fazem a ablução naquela sala, as senhoras, antes de entrar, há uma sala própria para fazerem a ablução. Contrário à ideia de uma religião, da ideia de fanatismo, de fechamento, houve boa disposição na visita, por isso gostei desse contacto mais relaxado. Eu tenho uma ideia positiva porque costumo contactar com alguns islâmicos e muçulmanos em Odivelas e, portanto, não vejo como um povo de paz, como um ensinamento, um caminho. Portanto, não vejo com os estereótipos que normalmente ouço outras pessoas ouvirem. Gostei muito da visita. Tinha alguma ideia sobre o que era o Islão? Assim, já tinha, obviamente. Sim, já tenho algumas informações, até porque trabalho na área da interreligiosidade e interculturalidade. Já tinha curiosidade de conhecer, já conhecia o espaço das refeições, mas aqui a parte da oração não conhecia e é muito curioso, ficamos com uma noção de como é que funciona esta religião, não é? Logo a seguir, no dia 4 de fevereiro, falou-se das religiões e liberdade e os desafios que se colocam em época de extremismos. Foi mais um espaço de tertúlia e debate do Clube Al-Mutamid. Foram convidados para este encontro representantes das diversas confissões religiosas que existem em Portugal. A liberdade religiosa, eu até sou membro da Comissão de Liberdade Religiosa, acho que em Portugal há, de facto, liberdade religiosa. Naturalmente que há sempre para trabalhar e melhorar coisas. Nós sabemos que com a Revolução e com a nova Constituição, a liberdade religiosa, como lei, ainda não existia, foi mais tarde, foi em 2001. Mas, se for ver bem, eu posso dizer, sou o segundo muçulmano a chegar a Portugal em 1956, quando era um bicho raro. Quem é que estava cá? Muçulmano com um nome tão esquisito e coisas do género. Não há dúvidas que eu nunca sofri nenhuma discriminação. Claro que há sempre algumas exceções, é sempre assim. A liberdade é um valor político essencial e a liberdade religiosa é um valor também ele essencial. A questão está em saber se quem é religioso, mas também quem não é religioso, se faz um correto exercício da sua liberdade. Essa é que é a grande questão neste tempo de extremismos. A liberdade religiosa é um direito constitucional português e da maior parte dos países europeus e ocidentais. E eu penso que pôr em causa a liberdade religiosa não é uma coisa que esteja em cima da mesa, como não está em cima da mesa pôr em causa a democracia e os valores da liberdade e da cidadania. Não parece que seja isso. Acho que continuamos a bater-nos para que esses valores e para que essas práticas se mantenham, pelo menos nos nossos países, mas desejavelmente em todo o mundo. Quando falamos em alguns extremismos ou alguns atos de terrorismo ou de violência, são atos, para já, isolados e contra a lei, as leis que regem os nossos países, as leis que regem pelo menos os países europeus, pelo menos Portugal. São atos isolados, são atos de crime e que devem ser vistos como tal. Agora, não devem ser estendidos ao fenómeno religioso ou à prática religiosa, porque muitos, em muito maior maioria, estão fiéis das várias religiões a viver a tolerância e a paz e os valores éticos que sempre aprenderam na prática da sua fé e que não colidem sequer com os valores da democracia e da liberdade. Para o presidente da comunidade islâmica, o mais importante é aprender para saber respeitar. Nós, de facto, temos que ensinar
todos a conhecerem a religião do outro. Não é para converter ninguém ao Islão, nem a outra religião. É conhecer o que é a religião do outro. E, portanto, eu sei que é uma coisa que é interessante. Eu, por exemplo, gosto muito de mandar mensagens aos meus irmãos judeus quando eles têm as festas religiosas deles, como de outras religiões, hindu, etc. E o meu aniversário. Também é verdade, não me esqueço disso. Portanto, o que eu estou a dizer é que é importante que nós conheçamos a religião do outro, até para... Porque é bonito, é salutar, desejar boas festas ao irmão de outra religião. E isso é que é importante. Eu, por exemplo, quando vou ao Dubai, já vi no Natal os árabes dizerem Merry Christmas aos que são cristãos. Portanto, e vice-versa, claro, dizem também Eid Mubarak aos muçulmanos. E isto é uma coisa que se deve cultivar. Felizmente Portugal nesta matéria tem manifestado uma sã convivência entre as religiões, as pessoas das diferentes religiões, mesmo das religiões minoritárias e que não cristãs, estão perfeitamente integradas na sociedade. Agora, os riscos são globais e enfim, problemas graves como outros que vêm sendo sentidos e vividos em outros países são também possíveis. As religiões podem ter agora, porém, de enfrentar um laicismo mais rígido e um Estado menos tolerante, como resposta à agressividade religiosa de certos movimentos. Este fenómeno, que é um fenómeno mais político do que verdadeiramente religioso, porque as religiões não pregam a violência, são amigas da paz, todas elas, naquilo que elas têm de essencial. Mas é preciso haver uma resposta por parte da civilização ocidental, das democracias em geral, muito calma e muito ponderada relativamente ao papel do Estado e concretamente na sua relação do Estado com os cidadãos relativamente a estes fenómenos, que são fenómenos, de certo modo, digamos, perigosos e que podem levar a respostas indesejáveis do ponto de vista político, nomeadamente de forças xenófobas que tendem a exercer o poder através mais da repressão do que da persuasão e do consenso. Nós temos muitas visitas, aliás o Sheikh Munir está aqui, sabe, nós temos visitas semanais, vêm a visitar a mesquita e vêm com muita curiosidade o que é a sala de culto, enfim, não sei se o Sheikh Munir dá mais ou menos umas histórias sobre o que é a religião islâmica. E isso é muito salutar. Agora, não sei se eles depois, quando vão para casa, esquecem-se tudo e não se fala mais no assunto. Mas, pelo menos, vêm cá para uma excursão para ver a mesquita. Diga? O encontro é muito importante. E isso temos de fazer isso com todas as religiões. Acho que também costumam ir também à sinagoga. Sim, para conhecer o que é sinagoga. Uma escola de manhã e uma escola à tarde. É isso. Portanto, temos que cultivar isso. Também é ir ver o templo hindu ou outros templos, que é para as pessoas conhecerem que há a religião do outro e que temos que respeitar. Temos que dizer que não vivemos estes extremismos que estamos a pensar agora no último século e no início deste século. Não podemos esquecer, apesar de ser passado, não podemos esquecer que nós temos páginas da nossa história de violência contra outras religiões. Já vivemos extremismo com outras comunidades. Neste momento não. Realmente é uma situação especial e muito positiva e muito interessante e um privilégio para a sociedade portuguesa, neste momento, vivermos um momento de muita paz e de um verdadeiro diálogo interreligioso que se vive na sociedade portuguesa. É um privilégio, mas eu acho que também é um desafio para todos os que estamos envolvidos nestas áreas, para o manter, para o aprofundar e para o fazer duradouro na nossa sociedade e, se possível, extensível à restante sociedade europeia e ao mundo. Agora, acho que há muitos fatores que concorrem para isso, para que tenhamos esta paz. Temos um conjunto de líderes religiosos que se conhecem há muito tempo, que são companheiros, que trabalham há muito tempo por este diálogo e temos que continuar a manter esta sã harmonia e tolerância na diversidade religiosa que, apesar de tudo, a sociedade portuguesa tem. Hoje, a experiência portuguesa no campo da convivência interreligiosa é um exemplo para o resto do mundo. No âmbito do Grupo de Trabalho Interreligioso para as Questões da Saúde, que inclusivamente elaborou a lei da assistência espiritual e religiosa nos hospitais, nós tivemos o privilégio de 2 vezes termos a presença dos secretários de Estado. O segundo vinha um bocadinho às escuras e não sabia muito bem o que é que ia encontrar numa conferência ou numa reunião onde iriam estar líderes de várias religiões. E ele confessou a sua apreensão, o seu desconforto, o seu não conhecimento do que é que iria encontrar. E foi uma reunião muito cordata, muito cordial, um sobre simpaticíssimo.
e no final ele disse assim: olha, de facto eu tenho que vos confessar que estava muito preocupado sobre o que queria encontrar. Tentei ainda falar com alguns colegas que já tinham estado em alguma reunião do género e de facto ninguém me disse nada, ninguém me pôde ajudar em rigorosamente nada, e eu sinceramente estava convencido que isso iria ser um clima tenso, austero, nada afável, mas afinal cheguei à conclusão que vocês estão todos muito bem, isto é uma cordialidade, até parece que estão todos da mesma religião, e a Ivone disse uma coisa muito interessante: o Sr. Secretário de Estado pensa que isto é a Assembleia da República. Eu nasci em Moçambique, onde havia todo o tipo de religiões. Havia hindus, havia muçulmanos, havia católicos, havia africanos, e todos vivemos sempre, fui sempre habituada a viver em comunidade com todas as religiões, sempre habituada. Chegava ao Diwali, nós partilhávamos, o Diwali é a festa indiana, nós partilhávamos a festa com todos. Chegava ao Eid, partilhávamos a festa, é como se a festa fosse de todos nós. Chegava ao Natal, era exatamente igual. Chegava à Páscoa, nós íamos à casa dos nossos amigos, porque naquele tempo o Sr. Padre ia abençoar as casas. E então nós íamos como convidados para a casa dos nossos amigos assistir à bênção das casas pelo Sr. Padre. Pronto, e no meio disto tudo havia também aqueles que não concordavam com o meu modo de vida, porque eu habituei-me desde pequena a viver assim. Mas havia os outros radicais que não concordavam. E quando cheguei a Portugal, ainda não havia este diálogo interreligioso. Diariamente somos bombardeados, passa essa expressão, por notícias de quatro cantos do mundo, conflitos religiosos, a Palestina, a África, que já foi aqui mencionado, o caso que é menos conhecido e que me é mais próximo, que é o caso do Brasil, com a perseguição ao candomblé, que é cada vez mais intensa. Enfim, este cenário global não é favorável, mas sobre ele nós não temos de fazer nada, não é? Mas o contexto local, o nosso cotidiano português, é que nos oferece a plataforma para trazermos algo novo. São estas iniciativas em que a Universidade Lusófona tem um papel fundamental pela sua área da ciência das religiões, de promover, de estabelecer pontos para ultrapassar os obstáculos, que permitem irmos além das crispações e de tornar Portugal este cenário de tão boa convivência. Um exemplo disso, que eu muitas vezes menciono, é a Lei da Liberdade Religiosa Portuguesa, que é, no mínimo, exemplar. E eu refiro muitas vezes para o caso brasileiro, por causa do cenário que o Sr. Paulo Mendes Pinto conhece bem, que é preciso ir beber à Lei da Liberdade Religiosa Portuguesa. O cristão também deve tomar as dores daquele que, não sendo cristão, tem princípios religiosos que defendem precisamente a mesma dignidade, liberdade e respeito, e que, por causa de uma minoria de pessoas, acabam por ver eles próprios, ver a sua fé e a sua ética de vida posta em causa. Porque, de facto, eu concordo com o que já aqui foi dito, a violência é feita pelas pessoas, não é feita pela religião que as pessoas têm. Esses comportamentos extremistas, no sentido de comportamentos perigosos e inaceitáveis, tanto podem vir de pessoas que são religiosas e que fazem um mau exercício da liberdade religiosa, entendida aqui como um valor, como da parte daqueles que não são religiosos. Aliás, uma questão interessante é perceber a relação que nas sociedades ocidentais existe, por um lado, existe entre o fundamentalismo de um lado e a falta de fé de outro, porque eu diria a falta de fé, mas não só a falta de fé, a falta de tolerância, a falta de respeito para com aqueles que têm convicções religiosas. A Europa tem, neste momento, um fenómeno muito complexo e ela própria tem problemas também muito complexos do ponto de vista institucional, do ponto de vista financeiro. Tem que responder com muito cuidado e muita sensatez. E não nos podemos esquecer, nomeadamente no caso de Portugal, um país com uma forte tradição religiosa cristã e católica, mas também com outras influências, o religioso não só está na sociedade, como inspirou e estrutura a própria sociedade. Sendo uma sociedade, sendo o Estado laico, mas não sendo a sociedade laica, é preciso perceber a grande importância dos valores religiosos para a estruturação das sociedades. E mal estará a sociedade, ou qualquer sociedade, nomeadamente a sociedade portuguesa, quando deixar de ser religiosa, nomeadamente por uma desconfiança em relação às religiões ou por, no limite, uma perseguição a quem é religioso.